Agora sim, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volva, que é um prazer estar com vocês na quinta-feira, revendo o que eu tinha falado no início, porque antes eu não estava no dedicado, agora estou no dedicado. Acredito que vocês estejam com uma melhor visualização do que eu estou falando, sem uma transição tão travada. Nós temos o mundo lá fora realmente afundando forte. Nós temos os bancos europeus puxando a forte queda na Europa. Nós temos o futuro do petróleo americano em 27 dólares, o que é algo realmente inenarrável, pode-se dizer. E nós vemos então o DAX da Alemanha caindo em 2,54%. Isso tudo traduz um dia bearish, possivelmente, para o mercado. É bem verdade que nós já abrimos num forte gap de baixa, que nem a gente abriu ontem. E é bastante provável até que a gente tente fechar esse gap, mas acredito que precisaria de uma força muito grande para a gente conseguir realmente fechá-lo. Coisa que eu não antevejo no atual mercado. Por enquanto, realmente, o cenário mundial ficou extremamente baixista. Tá? Apesar de nós, na semana passada, termos desenhado inclusive esse pivô de alta que está aqui observado no índice futuro, estarmos dentro de uma tendência de alta dentro do índice futuro no gráfico diário, a gente observa isso. Tá? Os últimos 2 dias realmente foram muito complicados para mercados mundiais e a gente então perde o que seria o suporte, que é o topo anterior rompido. Não teria sido ideal. O ideal seria se a gente tivesse conseguido realmente segurar acima desse ponto. E agora temos como nosso próximo suporte apenas a região de 38.570 pontos. Gostaria que o mercado não recuasse até lá para que ele conseguisse manter realmente uma alta saudável. Nos 60 minutos a gente consegue inclusive desenhar uma pequena linha de tendência de alta, a qual estaria sendo testada nesse exato momento, ou daqui a pouquinho, melhor dizendo. Estamos muito próximos de testá-la. Enquanto suporte, essa linha passa em 39.425 no índice futuro. Tá? Então a gente tem que ficar atento a essa região, com uma possível região em que pode aparecer algum tipo de compra mais forte nesta área aqui. Tá? Quando a gente fala de suportes para o dia de hoje, a gente observa também nessa região que eu acabei de mencionar, ó, uma concentração de vários pontos de pivô nessa área. Suporte 1, suporte 2, suporte 3, tudo isso entre 39.400 e 39.560. Então essa é uma região que compradores podem se apresentar dentro do índice futuro. Ok? Muito bem. Qual seria uma possível estratégia aqui que um swing trader, um mesmo day trader, poderia estar observando? Já que a gente está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, nos aproximando de uma zona de suporte que é observada no gráfico de 60 minutos, um day trader, o mesmo swing trader mais agressivo, poderia aguardar a ruptura da máxima da primeira hora e executar uma tomada de posição neste ponto específico. Seria algo agressivo, seria algo arriscado, seria algo ousado, mas é algo plenamente factível, tá? Do ponto de vista puramente estratégico. Em relação ao dólar, nós temos o dólar numa forte movimentação de alta agora no momento também. Ele vinha depois de um forte recuo observado nos últimos 10 dias. Ele caiu 316 pontos, conseguiu inclusive cortar uma linha de tendência de alta que ele vinha cumprindo, e agora aparentemente ele faz um pullback dessa linha, indo tentar atingir a região de 4,46 como região de resistência. Então a gente observa realmente o dólar neste momento atual cumprindo um possível repique depois de ter atingido inclusive seu Williams percentual R perto de zero, ok? O que é algo muito raro de acontecer. Muito bem. Dito isso, então, em relação ao dólar futuro, WDH16, eu estou comprado no momento pela média móvel de 9, se está na média móvel de 9, na verdade se está na média móvel de 3, o robô comprou para mim automaticamente, no gráfico de 30 minutos, e também estou comprado dentro do índice futuro. O robô Victrix comprou para mim, não fui eu quem fiz essa compra. Tá? Muito bem, vamos lá, vamos olhar os outros mercados. CCMH16, o milho, por sua vez, opera dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, fez um recuo até o topo anterior,
sentiu essa região de topo anterior enquanto suporte, que era a região de R$40,50, número redondo 40 também, e hoje entra a pressão de compra empurrando o milho de volta para cima. A ruptura de 41,55 aciona um Mark Crisp de compra, movimento 1, 2, 3. Neste caso, o alvo desse Mark Crisp fica sendo 43,46 e o stop desse Mark Crisp ficaria abaixo de 40,28, como o próprio Mark Crisp ensina no e-book dele, 1, 2, 3 Signal. Ok? Muito bem. Eu acredito que o dólar, a gente tinha observado, o Fábio Figueiredo tinha feito uma belíssima interpretação do dólar e ele tinha entendido que o dólar poderia estar formando um topo. E eu concordo com a avaliação dele. O Fábio Figueiredo então montou um relatório em cima disso, em cima de dólar futuro, com a possível venda do dólar. E estaria usando qualquer movimento de repique para preparar um ponto melhor de venda. Tá? O dólar futuro perde força em relação a todas as moedas mundiais. A economia americana está desacelerando, entrando já num princípio de recessão. E isso tudo levaria o dólar possivelmente para a região de 13,37, 13,40, segundo a interpretação do Fábio. Tá? Pergunta do Zero à direita se o dólar se enquadraria em algum setup caso fechasse acima de 3,981. A gente tem aqui, ó, um setup que eu apresento muito nos treinamentos chamado realização frustrada. Realização frustrada é um setup que a gente tem a média móvel de 20 subindo. Então vamos colocar aqui a média móvel de 20 só para vocês verem. Ou seja, nós estamos dentro de uma tendência de alta. E nesse momento em que a gente está dentro de uma tendência de alta, a gente observa o papel fazer basicamente um candle de baixa, seguido de um candle de alta, seguido de um candle de baixa. Essas três situações que a gente tem aqui, baixa, alta, baixa, forma a realização frustrada. O mercado aqui tentou cair, ele negou a queda aqui, ele tenta cair de novo aqui e dele rompe essa máxima, produzindo a realização frustrada. Então a entrada é acionada na ruptura, não é no fechamento, é na mera violação de 3,981 e o stop fica em 3,969 e o alvo fica sendo a amplitude dos três candles para cima em 3,992. Esse é um método que eu ensino, esse é um setup que eu ensino no método Stormer. Eu utilizo ele bastante, tanto para gráfico semanal quanto para gráficos de 15 minutos, gráficos de 30 minutos e gráficos de intra-dia. Ok. Então vamos lá. Em relação ao boi, BGI FUT, o boi gordo, sentiu pressão de venda, tá? Não conseguiu romper o topo lá em 50, entrou resistência, entrou pressão de venda nessa área, não conseguiu fazer a ruptura necessária, tá? E faz um recuo. Esse recuo, por enquanto, não é nenhum recuo assustador, não é nenhum recuo apavorante, tá? Mas efetivamente falando, especialmente o BGI-H16, BGI-G16, olha ali, tentou romper o topo prévio, 2 dias de recuo, mas ainda dentro de uma tendência de alta no gráfico diário. Não há motivos ainda para se pensar em fechar posições dentro do modelo, já que eu continuo em topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Não nos 60 minutos, veja que eu já fiz um recuo aqui, um pivô abaixo do topo anterior. Mas o boi segue sua tendência de alta no gráfico diário, como observado o boi gordo. Ok? Muito bem. Pergunta do Gil. Bom dia, momento importante para o dólar, média móvel de 9 no diário perpétuo por volta de 3,985, descendente e acima dos preços. Intraday em alta, em torno de 3,980. Initial cleanse agora às 11h30. Cheirinho de topo intermediário do dólar. Eu teria uma cautela com compras no intraday. Eu também. Infelizmente, o meu robô não tem esse tipo de preocupação. O meu robô tomou a posição e está lá comprado. E não está muito estressado não, pelo menos não ele, eu estou. Mas eu concordo
com a interpretação de que existe uma possibilidade de estarmos enfrentando daqui a pouco algum tipo de topo. Tá? No gráfico diário, se a gente coloca o dólar no gráfico diário, nós ainda temos espaço para subir um pouco mais. Concordo que a média móvel de 9 está passando por aqui, mas esse tipo de movimento aqui tem tudo para testar pelo menos a média móvel de 20. Ela vai estar caindo, Dil, e deve bater aqui perto de 40 com 50 e poucos por aí. Tá? Então, minha expectativa é que haja pelo menos um movimento de repique ainda um pouquinho maior do que o atual. Até porque nós não chegamos nem perto da retração de 38 da última perna de baixa. Perdão, pessoal. Como é que foi o carnaval de vocês? Espero ter tido um bom carnaval para vocês aí. Ó, a retração de 38 está em 4004. É muito improvável, e agora vem um truquezinho importante que vocês têm que ter em mente. Quando o mercado começa a aproximar de um número redondo, como 4000, existe uma tendência muito forte de a gente testar esse ponto. Tá? Então, o mais provável aqui é que pelo menos a gente teste 4000, 4000. É o mais clássico. Tá? Depois, quando bater ali, aí sim pode entrar a pressão de venda. Mas existe uma tendência natural das pessoas arredondarem suas realizações e está todo mundo pensando em realizar seus lucros perto de 3.999. Tá? Ali sim acho que vai ter uma pressão de venda mais importante dentro do dólar. Muito bem. Pergunta do Nicolau sobre a Vale 5. História, pode comentar Vale 5? Claro, Nicolau. No gráfico de semanal, vamos começar pelo semanal, a Vale 5 está dentro de um processo de repique numa tendência de baixa. Tá? Ou seja, não muito forte, nem muito importante. No gráfico diário, a gente fez um pivô de alta. Esse pivô de alta, como a gente pode observar aqui, cortou o topo anterior. Isso é um Mark Crisp, sem dúvida alguma. Tá? Esse Mark Crisp, basicamente, ele projeta o quê? Ele projeta como alvo essa amplitude para cima. O alvo seria em 8,25, ainda não atingido. O Mark Crisp atinge seu alvo em 68% das vezes. No gráfico diário da Vale 5. Tá? Nós temos então aqui uma possibilidade de repique, tá? Dentro da tendência de alta. Nós já temos 3 dias. Aqui é um truque interessante. Bom que tu perguntou. Dá para explicar bem essa técnica utilizada pelo John Crane. O John Crane ele estabelece uma tendência de alta e quando ele estabelece, o John Crane estabelece uma resistência. Quando ele vê essa resistência sendo rompida e ele fica em dúvida disso, ele espera 3 fechamentos acima dessa resistência. Quando ele tem o terceiro fechamento, no caso este candle aqui, ele marca a sua entrada exatamente neste ponto, nessa ruptura, e ele coloca o stop dele abaixo dessa mínima. E ele projeta toda a perna que conseguiu romper a resistência para cima, alternado. É uma tática muito interessante porque ela tem um stop curto e um alvo longo. Então, Nicolau, aqui a estratégia basicamente que o John Crane adotaria seria na ruptura da máxima de ontem, que seria em 7,81, ele tomaria uma posição, colocaria o stop abaixo de 7,41 e levaria o alvo lá para 8,92. É uma estratégia interessante porque mesmo que ela tenha um nível de acerto baixo, tá? Mesmo que ela tenha um nível de acerto baixo, ela acaba tendo um payoff muito elevado, porque o stop é curto e o alvo é longo. E com isso, então, consegue recuperar-se rapidamente de prejuízos que aconteçam nos eventuais erros, certo? Então a gente observa a Vale num ponto realmente bastante interessante. Outra pergunta observada é em cima da Gerdau e da metalúrgica Gerdau. Gerdau. Tá? Bom, Gerdau, então, opera, vamos voltar aqui no gráfico semanal, numa fortíssima tendência de baixa, dentro de uma zona, dentro de um repique
se aproximando de uma zona de vendedores que se encontra na faixa de R$ 4,75. R$ 5 número redondo, tá, pessoal? No gráfico diário, fez um repique muito intenso, com uma inclinação poderosa. Vejam que a linha está muito inclinada aqui. Isso demonstra uma forte pressão compradora nessas últimas 2 semanas. Tá? A gente entende aqui a Gerdau trabalhando com uma realização frustrada. A Gerdau ela desempenha muito bem pela realização frustrada. Então a ruptura dessa máxima aqui poderia acionar uma operação em 4,37 pelo modelo de realização frustrada. O stop ficaria daí abaixo de 3,65 e o alvo seria basicamente toda essa amplitude desses 3 candles para cima em R$ 5,05. Eu não colocaria o alvo em R$ 5,05 porque acima do número redondo 5 colocaria ele em 4,99 provavelmente. Tá? Seria um ponto mais tranquilo de executar uma saída da Gerdau. Ali a gente vai ter uma pressão de venda bastante importante no ativo. Tá? A empresa, junto com o setor, vem sofrendo muito. O setor não é mais nem um pouco atraente aqui no Brasil, pelo contrário. Tá? Infelizmente, as empresas de siderurgia nacional elas estão muito mal frente ao mercado mundial. E a desaceleração econômica pesou forte em cima destas empresas. Tá? Muito bem. Observamos então aqui a Gerdau. Vamos olhar aqui principais altas do dia. A gente tem o ouro, pessoal. O ouro está disparando, enlouquecido. A maior parte dos investidores mundiais está fugindo para a segurança do ouro. Tá? Então a gente vê o ouro realmente em forte valorização, inclusive rompendo um topo muito importante que ele tinha observado, que era o topo de 154. Estamos rompendo esse topo agora num gap de alta violento, produzido pelo desespero por segurança que os investidores mundiais estão tendo. Em relação a movimentações de alta a mais que nós tenhamos no dia de hoje, nós temos poucas coisas efetivamente fortes. A maior parte das altas está com 0,8, 0,1.2. Não temos nenhum setor efetivamente poderoso. Tá? A gente está aqui entendendo realmente os setores. Temos os fundos imobiliários subindo um pouquinho, mas tirando os fundos imobiliários não tem nada muito potente em movimentação. Vamos olhar a Itube 4, que é um papel importante para o mercado. Itube 4 ela não conseguiu formar ainda o seu pivô de alta. Temos que ser bem justos. Ela não fez um topo e fundo ascendente, nem tampouco rompeu o topo prévio. Ela só vai conseguir romper o seu pivô de alta quando efetivamente ultrapassar 25,52, coisa que ainda não aconteceu. Tá? Nos 60 minutos a gente já tem realmente um pivô. Ele aconteceu aqui o pivô, né? Mas efetivamente falando, né, no prazo diário ainda não. No prazo semanal nós estávamos próximos de um suporte, mas em tendência de baixa, com o nível de FR bastante sobrevendido, o que pode eventualmente atrair compradores. Vamos olhar Banco do Brasil. O setor de bancos lá fora na Europa foi o que mais puxou a queda, como a gente mencionou agora há pouco, né? A gente observa aqui o setor de bancos no Brasil não tão frágil quanto lá fora. A gente teve uma abertura relativamente estável. Tá? Vejam que aqui o Banco do Brasil está um pouquinho mais forte que o Itaú, porque ele já conseguiu formar um pivô de alta, sentiu inclusive o topo anterior rompido enquanto suporte, voltou a subir e agora parece congestionar dentro de um triângulo. Se a gente coloca aqui os 60 minutos, provavelmente a gente deve estar entendendo, não bem um triângulo, mas um retângulo aqui nos 60 minutos. Né? Fundos nesse nível, topos nesse nível. Então a gente está entendendo aqui Banco do Brasil dentro de um retângulo nos 60 minutos. Tá? Pergunta do participante Márcio: Stormer, pretendo começar a fazer trades. Com relação ao sistema a ser utilizado, recomenda o Profit ou o MetaTrader? Fala do MetaTrader para você ver que tem um simulador de setups bem interessante. O Profit possui esta ferramenta? Sim, o Profit possui uma ferramenta que é um testador de estratégias, tá? Um editor de estratégias, um gerenciador de estratégias e inclusive um sistema de rastreamento de estratégias. Tá? Ele possui tudo isso. Basicamente a gente pode colocar ali, por exemplo, eu quero ver todos os papéis que tenham fechado acima da média móvel de 21, por exemplo. Eu posso fazer esse teste, ele vai lá e faz o teste.
ou eu quero ver todos os papéis que fecharam com FR2 abaixo de tanto. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um teste bem rápido. Ó, vamos botar aqui. Eu não sei utilizar muito bem a ferramenta, pois eu não sou um aficionado por ela. Ó, então ali, ó, deslocar um período anterior. Então eu quero observar todos os ativos que tenham fechado com FR2 abaixo de 30. Aplicar. Teoricamente ele deveria mostrar todos os ativos que tiveram seu fechamento com FR abaixo desse nível no candle anterior. Teoricamente. Então esse sistema de rastreamento aqui é um sistema bastante interessante, que tem que dar uma estudadinha, tem que dar uma focada nele. Eu não uso muito ele porque eu uso bolsa financeira. Mas o Profit é um sistema bastante completo para isso sim, eu gosto bastante. A vantagem do MetaTrader, óbvio que se tu tem o MetaTrader pela XP, é gratuito. Só que o simulador de setups do MetaTrader tem que ser programado, né? O cara tem que ter um pouquinho mais de conhecimento em programação. Se não tiver conhecimento de programação, ele não consegue usar todas as ferramentas observadas pelo MetaTrader. Enquanto que o Profit é um pouco mais user-friendly, ele é mais amistoso com o usuário. Eu que sou um usuário muito fraco de internet e de informática, eu preciso de ferramentas um pouco mais prontas, um pouco mais fáceis. Vamos olhar Petrobras, pessoal. Uou! Petrobras abre muito próximo de um fundo importantíssimo. De um fundo, tá? Que é o fundo de janeiro. Dentro desse retângulo que a gente observa. Tá? Então ela está formando realmente um retângulo. Certo? Havia a possibilidade de ser um ombro, cabeça a ombro. Só que agora com esse novo recuo, essa possibilidade fica inviabilizada. E se torna realmente agora um retângulo. Tá? Um retângulo em fundo observado. Tá? O rompimento de 4,80 estabelece o rompimento do retângulo em fundo para cima. E a perda de 4,11 seria algo realmente de mastro e bandeira para baixo, de continuação da tendência de baixa e movimentação mais poderosa. Por impressionante que pareça, e temos que deixar isso bem claro, o cenário mais provável seria de ruptura para baixo. Tá? Por que eu digo isso? Porque infelizmente Petrobras encontra-se em uma tendência de baixa, digo infelizmente para os comprados, e o retângulo ele é um padrão de continuação na maior parte dos casos. 70% das vezes o retângulo é um padrão de continuação do movimento prévio. Tá? Se nós considerarmos a continuação do movimento prévio, então esse retângulo teria como objetivo atingir R$1,94. R$1,94. Tá? Participante Fábio, o Fábio está aqui comentando o seguinte, ó, CVCB3, venda por rompimento, acionou realização parcial em R$11,02, stop no ponto de entrada e condução por cada nova máxima mais baixa. Esse é o acompanhamento da operação desenhada pelo Fábio Figueiredo, o analista CNPI aqui da Leandro Stormer e inclusive um dos instrutores da Leandro Stormer. Pergunta do Jorge, por favor, comentar Ciel 3. Ciel 3, forte tendência de baixa, perdendo fundo prévio, tá? Tá? Ela acionou nesta perda que na verdade ontem ela acionou uma realização frustrada de queda, né? Que é o contrário, daí a gente procura uma alta, baixa, alta. Isso aconteceu aqui. Alta, baixa, alta. Quando perdeu essa mínima, acionou a venda. E agora, então, busca o alvo do recuo. O alvo, basicamente, é essa linha de retorno que a gente está entendendo aqui, perto de 28,75. Pouco provável que a gente estabeleça algum tipo de repique antes de atingir essa região de 28,75, 28,70. Tendência de baixa no gráfico 60 minutos, mais nítida ainda, abrindo num gap de baixa. Como a gente mencionou, o setor financeiro lá fora pesou muito,
muito. Aqui não está tão pesado, mas lá fora realmente foi o setor mais pesado de todos. Tá, e aqui a Ciel sofrendo bastante. A Velid deve sofrer junto, provavelmente. Velid está sofrendo menos que a Ciel, olha que interessante. Bem menos. Velid está mais forte que a Ciel. Tá, bem interessante isso. Geralmente elas andam mais parelhas. Havendo algum desencaixe aí das duas. Muito bem, vamos olhar alguns outros ativos que são importantes para o mercado. Já vimos a Petro, já vimos a Vale, já vimos Itaú. Bradesco. Bradesco forte para o dia de hoje, pessoal. Olha como o setor financeiro, o setor de bancos aqui no Brasil ainda permanece mais forte, bem mais forte que lá fora. A gente consegue estabelecer inclusive aqui uma realização frustrada na ruptura de 20 com 29. Tem um outro ponto possível de entrada aqui um pouco mais agressivo, que seria utilizado pelo Oliver Vélez, que é uma barra única vermelha ignorada, que seria a ruptura aqui de R$20. Ruptura de R$20 para o Oliver Vélez geraria uma entrada por uma barra única vermelha ignorada, e dele colocaria o stop abaixo da mínima desta barra e iria conduzindo a operação. É uma estratégia bem interessante que ele utiliza. Nos 60 minutos, a gente vê uma pequena congestão se formando. Poderíamos dizer até que é um pequeno mastro e bandeira, né? Daria para desenhar um pequeno canalzinho aqui, seria esse canal. E a ruptura desse canal, então, poderia inclusive produzir uma entrada bem agressiva para um swing trader. O participante Gil coloca uma pergunta: Storm, você percebe algum risco de calote brasileiro na dívida interna, títulos públicos, ao estilo da Argentina? Qual seria uma alternativa em renda fixa? LCI, debêntures, grato? Gil, eu acho extremamente improvável que aconteça um calote na dívida pública. Tá? Acho isso realmente muito difícil. Mesmo quando o Collor fez toda aquela panaceia que ele fez e que bloqueou bem, ele fez tudo. O que ele não fez foi mexer nos títulos. Os títulos eles são ainda considerados realmente o esteio principal de segurança e até mesmo de credibilidade do país. Se nós ousarmos mexer no título e produzir algum tipo de calote nisso, cara, nós simplesmente vamos sair completamente do círculo econômico mundial, vamos perder credibilidade com todo mundo, não vamos ter credibilidade nem com o Zezinho da esquina para tirar um fiado. Tá? Então acho pouco provável, pouquíssimo provável, quase impossível. Eu não diria que é impossível porque poucas coisas são impossíveis nesse mundo, mas eu diria que existe uma probabilidade muito baixa de acontecer algum tipo de calote na dívida interna. Eu me preocuparia muito se viesse algum ministro para dizer isso. Se algum ministro começar a falar assim, olha, não se preocupe, não haverá nenhum tipo de calote nos títulos públicos, aí sim eu me preocuparia bastante. Mas não é o cenário atual, tá? Acho que é muito mais provável que eles apertem e arrochem com mais impostos e com mais cobranças em cima de impostos em cima de determinados investimentos, em cima de CPMFs e de qualquer outra coisa do que produzirem algum calote. Acho que antes do calote eles têm outras medidas mais nefastas que eles podem estar tomando. Mas eu gosto dele aí, sem dúvida alguma. Debêntures vai estar tomando o risco da empresa, né? Então, debênture tu não toma o risco governo, tu toma o risco empresa, mas é uma alternativa. Só que a gente sabe que eu considero mais fácil realmente uma empresa ficar mal e ter problemas com o seu debênture do que o próprio Brasil no momento com os títulos, por enquanto. Para a gente R+, você por acaso conhece o indicador com o nome de Profit Line e Profit Renko? Comecei a ler a respeito, parece ser um seguidor de tendência, poderia comentar, grato. Eu já olhei esses dois indicadores, mas sendo absolutamente franco, eu não cheguei a estudá-los do ponto de vista estatístico. E eu, antes de ter pelo menos uma base estatística em cima de determinado indicador, eu evito comentar a respeito dele. Tá? A gente até pode dar uma olhada nele aqui, ó. Mas novamente falando, eu não me sinto confortável. Onde é que está? Não
estou localizando aqui agora. Eu não me sinto confortável para falar sobre eles nesse exato momento, porque eu não fiz o estudo estatístico em cima deles para verificar realmente a sua eficácia. E eu particularmente parto do pressuposto que se tu não tem algo realmente estatístico em cima da coisa, toda a tua opinião fica zicada, como se diz. Fica uma opinião realmente na base do achismo, que eu não gosto muito de fazer. Eu até posso dar uma estudada, dar uma olhada a respeito, e daí com isso poderia falar. Pergunta do Cláudio Eduardo sobre bom dia, você pode falar sobre o Willis Percentual R, como é que funciona, etc. Claro. Bom, o Willis Percentual R foi criado pelo Larry Williams, e ele foi um dos sistemas que ele utilizou quando ele produziu aquele absurdo resultado de quase 19.000% em um ano operando. Como é que funcionou o sistema que ele fez durante todo o modelo dele? Bom, basicamente ele fez da seguinte forma, o sistema que ele utiliza. Ele coloca um Willis Percentual R de 14 e ele espera, por exemplo, um sinal em que o Willis Percentual R se aproxime, chegue no zero. O Willis Percentual R vai de 0 até menos 100. Tá? Então ele é um oscilador que vai de 0 até menos 100. Uma vez que ele chegue no zero, ou melhor, no menos 100, ele tem que chegar no menos 100 e tocar no menos 100. Aí ele fica esperando por um sinal de compra. Por exemplo, aqui ele chegou no menos 100. Tá? Ele tem duas alternativas. Uma alternativa inicial, que seria comprar agressivamente esse fechamento. Ele faz às vezes, mas ele não faz muito, ele não prefere muito isso. O que ele prefere é quando o Willis Percentual R chega em menos 100, ele espera que o Willis Percentual R volte a subir e vá para cima de 85. Quando isso acontecer, ele compra o fechamento desse candle. Então, no caso, no dia seguinte, vejo que ele foi para 98, ainda não. No dia seguinte, ele foi para 96, ele ainda não comprou. No dia seguinte, vai para cima de 85. Aqui, então, ele compra esse fechamento. E dele coloca o stop abaixo dessa mínima. Quase estopado. Se ele botou bem rente, foi estopado. Né? E depois eu vejo que o movimento vai embora. Bom, é uma estratégia interessante, ele é um oscilador basicamente, e a estratégia para venda é o contrário. Ele basicamente espera que o Williams Percentual chegue em zero, que ele nem chegou aqui, e ele espera que vá para baixo de menos 20, menos 15. Agora, ainda não, agora ele faz a venda, e dele fica vendido. E ele toma um stop. Aí ele tomou um stop. A ferramenta é útil. Tá? Pelo que eu testei, na maior parte dos ativos ela tem um desempenho melhor até do que a FR2, melhor que a FR2, mais efetiva que a FR2. É claro que o ideal, na minha opinião, é a pessoa utilizar um certo, não diria um certo movimento discricionário, mas eu diria o seguinte, por exemplo, aqui, ó. Nesse dia o FR2, o Williams Percentual R chegou em menos 2. O que eu faço? Eu entro nos 60 minutos neste dia e procuro por algum sinal, algum movimento de pivô de baixa ou um Dunningham de baixa, que estão os meus dois sinais de venda, e vejo que na hora do dia seguinte, na primeira hora do dia seguinte, fez um Dunningham de baixa. Então eu tenho confirmado a minha venda. Aí eu faço a venda na perda dessa mínima e o stop acima dessa máxima. Aí fica legal, porque eu tenho realmente o papel bastante sobrecomprado e eu tenho um sinal de venda sendo acionado no time frame imediatamente menor, no time frame de 60 minutos. Fica bem bacana de fazer isso, fica bem bacana. Tá? É uma coisa interessante, viu, Cláudio? Mas tem que ser estudado com calma e parcimônia. Eu hoje em dia tenho preferido, inclusive, até associar os dois indicadores, o próprio IFR2 com... Olha como no dólar futuro ficou bonita essa observação aqui, ó. Chegou em menos 98 aqui, ó, nesse dia. Aí o que o cara faz? Entra nos 60 minutos e espera nos 60 minutos por um Dunningham de alta, por um Mark Crisp. Aqui foi o dia que ele chegou em menos 98. Não tem Dunningham de alta, não tem Dunningham de alta. Aqui tem um Dunningham de alta, nessa ruptura seria uma compra. Aí aqui tem o Dunningham de alta e o cara faz a compra aqui, ó. Bela entrada, né? Um stop bem legal.
É claro que esses níveis sobrecomprados e sobrevendidos são extremamente raros de serem atendidos, eles não são frequentes, mas quando eles aparecem, especialmente nos índices, eles se tornam extremamente interessantes de serem operados para movimentos mais amplos. Bem, pessoal, vou finalizando aqui nosso bate-papo de abertura. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Ó, o Ares Silver Fox está dizendo que a BEV no 15 minutos fez um Twin Towers no 15. Não. Observa. E é importante a gente pensar. O próprio Oliver Vélez e o Alan Farley falam muito sobre isso. O que está fazendo aqui é uma realização frustrada de venda que está acontecendo agora, nesse rompimento aqui. Mas isso aqui não dá para chamar isso de Twin Towers. Tá? O Twin Towers ele é um movimento que ele tem que acontecer afastado da média. Por exemplo, um Twin Towers de venda ele tem que acontecer num estado sobrecomprado. E o Twin Towers de compra ele tem que acontecer num estado sobrevendido. Tá? Então a gente está perdendo suporte aqui, sem dúvida alguma, está acionando uma realização frustrada. O alvo dessa realização frustrada basicamente é essa amplitude para baixo. Então a gente pode dizer que o alvo seria em 17,28, mas não dá para chamar esses dois candles aqui de Twin Tower. Twin Tower de venda tem que ser feito no estado sobrecomprado. Twin Tower de compra tem que ser feito no estado sobrevendido. Então vamos ver aqui um exemplo bem clássico e bem claro de Twin Towers acontecendo. Se é que a gente vai ter algum por aqui, né? Se aqui essa barra fosse um pouquinho maior e fosse realmente similar ao Twin Towers, isso aqui seria um Twin Towers de venda. Isso aqui é quase um Twin Towers de venda, mas ele está mais sobrecomprado. Twin Towers não são muito frequentes. Se essas duas barras fossem maiores e mais amplas, nós poderíamos chamar essas duas barras de Twin Towers. Elas estão sobrecompradas e a perda dessa mínima seria uma venda. Tá? Mas teria que ser maiores. Enfim, é importante a gente entender onde no gráfico está se formando o padrão. Não adianta só tu olhar o padrão acontecer se tu não entender em que ponto do gráfico ele se forma, num estado de sobrecompra ou num estado de sobrevenda. Tá? Bem, pessoal, vamos olhar ali como é que ela está agora. Realmente ela está acionando essa movimentação aí e o alvo seria 17,28 para quem opera a realização frustrada. Né? Forte abraço a todos, até mais, tudo de bom, tenham um ótimo dia de trade para vocês. Até mais!